Essa semana eu tive uma visita gostosa no meu escritório de um amigo e nós tivemos um bate-papo. E logo depois que ele saiu, o Senhor me levou a esse texto que eu queria compartilhar com vocês hoje. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós leremos a partir do verso 11. Você que está na sua casa, nos acompanhamos pela mídia social. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. É o único evangelho que tem esse texto. Quem não trouxe a Bíblia vai poder acompanhar nos telões. Mas eu queria que o Senhor falasse conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor, tua palavra por si só é viva e eficaz. Importa que o Senhor me esconda atrás da cruz do teu Filho amado Jesus. Que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas palavras vindas do teu trono, que transforme as nossas vidas, Pai. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, imaginem essa cena: Jesus a caminho de Jerusalém, com a data da crucificação se aproximando. Ao passar entre Samaria e Galileia, ou seja, Jesus passaria por Samaria, sendo ele um judeu. Se aproxima de uma aldeia cujo nome não é revelado, e fora da aldeia 10 leprosos se encontram acampados, em tremendo abandono, vergonha. Claramente o texto nos revela de uma forma maravilhosa que esses leprosos eram judeus e apenas entre eles um samaritano. Ora, todos sabem que judeus naquele tempo nem encostavam em samaritano, ou seja, muito menos viviam com eles, não se davam bem. Mas aparentemente o sofrimento incomum desses 10 os juntara na dor que compartilhavam. É muito interessante que quando a gente tem a mesma dor, a gente tem tendência a ficar junto. Não sei se vocês já perceberam, num leito de UTI, geralmente os leitos são separados por simples baias. E ali tem o pobre, tem o rico, ali tem o negro, tem o branco, ali tem todos juntos. E eles estão partilhando da mesma dor, a dor de estar numa UTI. Não sei se vocês se recordam, teve um filme chamado Antes de Partir. Esse filme é estrelado pelo Jack Nicholson e Morgan Freeman. Pessoas, um negro, outro branco, uma pessoa abastada, outro pobre, e os dois se unem na dor. Esses leprosos eram marginalizados, viviam à margem, sem teto, obrigados a viver num acampamento longe da cidade. A lei exigia que os leprosos, ao chegarem perto dos outros, poderiam chegar no máximo a 100 metros de distância, e mesmo ainda eram obrigados a gritar por lei: impuro, impuro, para que ninguém pudesse se aproximar. Dependendo da duração da lepra, dava para imaginar como estava a situação desses 10 leprosos. Esses 10 leprosos possivelmente já não tinham mãos, já não tinham braços. Muitas vezes os dedos dos pés já caíram, a orelha já caiu, o nariz já caiu, aquelas peles já se tornou escamosa.
cheirava mal, cheiro de podre. Talvez seja isso, viviam provavelmente do lixo, comiam aquilo que as pessoas nem imaginavam que alguém pudesse comer. Era essa a situação. Porém, acho que o que mais atormentava essas pessoas era a distância dos seus entes queridos. O que mais atormentava era saber que algum deles poderia ter tido esposa, teriam filhos, teriam pais, pessoas poderiam ter uma vida e de repente eles estavam nessa condição. Eles não poderiam mais brincar com os filhos, eles não poderiam conviver em sociedade. E era muito interessante que a Bíblia faz uma relação direta entre a lepra e o pecado. Ou seja, eles eram tidos pela sociedade como uma espécie de pecadores, eram pecadores. Isso é muito bacana, inclusive, para a gente entender que quando o Senhor está falando esse texto, hoje, 2000 anos, hoje nós temos cura para a hanseníase, para a lepra, mas naquela época não. Mas quando a gente associa, fala assim, quantos e quantos hoje estão doentes? Muitas vezes não uma doença física, mas uma doença espiritual. Quantos e quantos hoje estão perdidos de pecado? Se a gente pensar assim, somos todos nós leprosos. As escrituras mostram que o leproso, como tipo de pecador, vivendo em desonra, debilitado e gasto pelos terríveis efeitos do pecado. Não sei como foi que os leprosos algum dia ouviram falar de Jesus. É fato que eles ouviram falar de Jesus e a gente fica tentando imaginar essa cena. Esses leprosos, sabendo que Jesus ia passar por um caminho, ficam acampados num lugar meio distante ali, e fico imaginando que quando vem a caravana de Jesus junto com os seus discípulos, eles tentam chamar a atenção. Fico tentando pensar aquele um pulando somente com um toquinho da mão, aquele outro todo desfigurado com um trapo humano, tentando chamar a atenção, no máximo que podiam chegar a 100 metros de distância. Então eles ouviam de muito longe, e naquela condição gritaram alto: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. É isso que ele ouviu. Imagine, 100 metros de distância. A palavra diz que eles gritaram pedindo misericórdia. É como se falassem: olha para nós, olha como nós estamos. E é interessante que o texto diz que Jesus deu atenção para eles. Não o mesmo tipo de atenção que existe relatado em Lucas 5, de um outro leproso que chegou perto de Jesus a ponto de Jesus tocá-lo. Não, mesmo à distância, Jesus olhou para eles e falou de uma forma bem clara: vão, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Amados, isso tem algo maravilhoso para nos ensinar. Nós temos um Deus, Jesus, que ouve os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade. Você muitas vezes está aí, você está sentado nesse banco, você que está na tua casa hoje me ouvindo, fala assim: Jesus não me ouve. Ele ouve sim, Ele te conhece, Ele ouve o grito que está de dentro da tua alma. O que será que muitas vezes vem na minha mente? Aqueles leprosos pensaram no momento em que Jesus manda eles voltarem e irem até o sacerdote. Voltar para o sacerdote? Foi ele que nos expulsou da comunidade. Foi ele que, quando examinou e viu nossa lepra, falou que nós não podíamos conviver ali. Foi ele que nos afastou. Ou seja, voltar para ele seria ser objeto de zombaria. Como é que pode acontecer isso? Mas ali existe algo maravilhoso, gente. Eu acho que existe um misto de obediência e de um sobrenatural de Deus que começa a agir na vida deles a partir do primeiro passo. Porque a palavra diz que eles foram em direção ao sacerdote. Então tem algo lindo, porque esse milagre do Jesus é o típico milagre que ele acontece progressivamente, ele não é instantâneo. O milagre que tem um leproso relatado lá em Lucas 5, ele é instantâneo. Imediatamente a lepra saiu deles. Agora esses 10 leprosos, a palavra diz que eles indo a caminho, eles foram sendo curados.
E eu tenho comigo que, sabe, como é maravilhoso esse encontro com Jesus e entender o quanto é ser curado. Eu lembro até hoje, uma segunda-feira, em que eu tive um encontro com Jesus, e aquilo marcou a minha vida de forma tremenda. Disse Jesus a esse leproso a mesma coisa que disse a todos os leprosos que havia ser purificado: mostra-te ao sacerdote como testemunho. É isso que está em Lucas 5,14. E aqui nós temos esse milagre progressivo, e isso nos ensina algo maravilhoso. Os leprosos foram curados enquanto iam, porque o milagre está em cada passo em direção à obediência. Vocês lembram do Mar Vermelho, quando se fechou diante do povo de Deus? Quando Moisés clamou, o Senhor imediatamente falou para Moisés: diga ao povo que marchem. Não está no texto relatado, mas eu fico imaginando que quando eles começaram a dar os primeiros passos na praia em direção ao mar, o mar ainda estava fechado. Mas eu fico pensando que na hora que ele foi esticar o primeiro passo, a água abriu. Ou seja, primeiro houve uma atitude de obediência, e daí o Senhor faz o milagre. É um negócio maravilhoso. Ora, nenhum leproso poderia simplesmente voltar para casa, para a igreja. Havia algumas coisas que tinham que ser feitas. Primeiro, ele teria que ser declarado purificado por um sacerdote, e isso obrigava todo um cerimonial muito elaborado, que durava no mínimo primeiro 8 dias, tinha que ter todos os pelos raspados, ele tinha que ser banhado, examinado. Após isso vinha um sacrifício, o espargir do sangue, do óleo, unções, ofertório, e depois de tudo isso ele teria de esperar mais 8 dias, antes de poder ser devolvido à família, aos seus direitos. Contando tudo isso, esse processo religioso demorava no mínimo uns 16 dias. Essas cerimônias altamente religiosas eram todas muito simbólicas, tipos usados para ensinar as pessoas a respeito da glória do Messias. Está tudo relatado lá em Levíticos capítulo 14. Se você olhar, você vai ver como é que era o cerimonial de purificação do leproso. Nessa altura, Jesus e os apóstolos provavelmente já tinham comido alguma coisa, estavam na estrada bem adiante da aldeia, porém de repente ouviram uma algazarra. Atrás deles vinha alguém gritando, agitando os braços. Um dos discípulos disse: é um dos 10 leprosos que voltou. E quando ele se aproximou, ouviram gritando: glória, glória a Deus, porque a palavra diz que ele gritava em alta voz. O mesmo que gritou em alta voz: Jesus, tem misericórdia de mim, é o mesmo que gritou em alta voz: glória a Deus. Era o samaritano. Quando chegou diante de Jesus, diz a palavra que ele prostrou-se aos seus pés e explodiu em louvor e ação de graça. Do íntimo do seu jorrou adoração pura ao Filho de Deus. Tu és Deus. Eu fico imaginando que era o que ele falava. Tu és Deus. Não conseguiria fazer isso a menos que fosse o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus naquele momento abaixa o seu olhar, olha e disse: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? É como eles estavam perguntando: por que apenas você? Por que só um voltou? Onde estão, amigos, outros que eu curei também? Amados, essa é a questão. Essa é a questão que Jesus ainda pergunta nos dias de hoje. Das tantas multidões que tornou limpas e preenchida, só um remanescente é atraído a Ele. Então, onde estão os outros? Onde estão os outros? Eu lhe digo, eles estão no mesmo lugar onde foram acabar os 9 leprosos curados, perdidos muitas vezes nas igrejas, ou engolidos por uma coisa chamada religião, religiosidade. Veja, queridos, preste atenção. Quem não voltou não perdeu a bênção. Quem não voltou não perdeu o milagre.
Mas a questão é que ele se contentou só com o milagre. Ele se contentou só com a pele limpa. Quantos e quantos estão hoje unidos pela dor, mas recebida a bênção, simplesmente vazam fora. Só querem a bênção. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele falava de um homem que vinha assiduamente todo domingo conduzindo a sua bicicletinha, e na sua bicicletinha estava ele, na garupa a esposa segurando o nenenzinho, e na cadeirinha da frente o outro mais novinho, e eles iam todo domingo na igreja, todo domingo, e oravam ao Senhor, pedindo ao Senhor que os abençoasse, e um alvo das suas bênçãos inclusive era um veículo, pois ele adquiriu o veículo. Todo domingo ele ia para a pescaria, e já não dava tempo para vir no culto de domingo. Desgraçado de um carro, uma bênção que virou desgraça. Queridos, preste atenção, preste muita atenção, você que me ouve em casa. Choramos pelo que não temos e não agradecemos pelo que recebemos. Quantas e quantas vezes nós passamos minutos, horas, dias, meses, anos chorando por aquilo que nós não recebemos, e esquecemos de agradecer o quanto gracioso é o Senhor com nossa vida. Eu creio nas estatísticas que a própria Bíblia nos aponta, e se a estatística dessa história do Evangelho de Lucas está certa, então 90% daqueles que são tocados por Jesus acabam voltando a uma igreja, só a igreja, só ao sacerdote. Nunca chegam a Jesus porque ficam perdidos no meio do caminho, talvez perdidos numa religião. Ora, esses 9 leprosos estavam ansiosos para retornar à sua vida, queriam talvez rever a sua esposa, os seus filhos, a sua parentela, queriam voltar. Vocês falam assim, tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado nisso. O homem não é ordenado prover o sustento da sua casa, é isso mesmo. Davi não fala que se meditar nas coisas profundas de Deus, é isso mesmo. Procure realmente, sim, tudo isso é verdade, mas fica sem significado se primeiro não se conhece Jesus. Se a gente não se conhece Jesus, receber uma bênção de Jesus não é conhecer Jesus. Quantos e quantos recebem bênção de Jesus e não conhecem Jesus? O sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. São abençoados, mas não significam que conhecem a Jesus. Os 9 leprosos tinham verdadeiramente sido tocados pelo poder de Jesus, haviam se transformado em testemunho do seu poder, porque não tinha como negar que eles foram abençoados, que Deus o tocou, não tem como. Vai ao sacerdote para servir de testemunho ao povo, foi essa a expressão que foi usada lá em Lucas 5. Nós temos que ser testemunho vivo. Por muitos anos esses leprosos teriam testemunhado do poder de Deus. Fico imaginando, imaginar não é pecado, esses 9 homens falando a sua história, testemunhando o que Jesus havia feito à distância, a 100 metros de distância. Eu fico imaginando esses homens em reuniões falando assim, olha, isso aconteceu há 25 anos atrás, isso aconteceu há 30 anos atrás. Tudo isso soa muito maravilhoso, mas o problema é que estavam falando de um homem que não conheciam, estavam testemunhando do poder de um Salvador a respeito da qual não sabiam, só viram de longe, 100 metros, sabiam como ele era, como falava, como andava, mas nunca haviam se aproximado dele, do seu coração. Isso é algo diferente. É muito triste, mas existem muitos que vivem de uma experiência do passado, muitas vezes de um passado tão distante, que ele simplesmente se acostumou com a história, vivida como não o autor dessa história é o Senhor da história, e eles não conhecem o Senhor da história. Como é triste ver tantos convertidos, tantas pessoas que foram libertas, se acomodando e se perdendo, sabe?
E eu estava recordando, num bate-papo com esse meu amigo, há muitos anos eu conheci um homem de Deus, chamado Mário Novaes. E um dia eu fui na casa dele, e eu já tinha ouvido essa história do pastor Valmir. E eu sentei na sala da casa dele, e tinha 2 poltronas. E uma das poltronas ele sentava, e a outra poltrona ele dizia: essa poltrona é onde Deus senta, e eu converso com ele todos os dias. E esse Mário Novaes, ele ficou muito enfermo. Muito enfermo. E ele dobrou os joelhos e começou a orar a Deus para que o Senhor o curasse da sua enfermidade. Ele dobrou os joelhos diante daquela poltrona, naquele bate-papo com Deus, e falava: Senhor, o Senhor tem poder para me curar dessa enfermidade. O Senhor tem poder. E não ouvia voz nenhuma. E ele insistia, e falava: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, porque através da minha vida mesmo, eu já vi quantas e quantas pessoas sendo curadas. O Senhor tem poder. E nenhum. E ele insistia, até que um dia ele ouviu uma voz: Mário, eu não tenho poder. Aquilo abalou o coração daquele homem temente a Deus, assíduo leitor da palavra, um homem que batia papo com Deus todos os dias. Ele se abalou com aquela voz e falou: como? O Senhor tem poder, não é possível. Eu sempre peguei que o Senhor tem poder. Mário, eu não tenho poder. Mas Senhor, eu já vi quantas e quantas vezes manifestar, porque o Senhor tem poder. Mário, eu não tenho poder, eu sou o poder. É diferente. É diferente a gente conhecer os atributos de Deus e você conhecer o próprio Deus. Algumas pessoas simplesmente não querem prosseguir com Jesus, preferem religiosidade muitas vezes morta, gostam da polpa, do formalismo cerimonial, muitas vezes de grandes igrejas, de holofotes. Como aqueles leprosos devem ter se sentido religiosos com os atos cerimoniais que foram realizados. Sabe como é que era? Primeiro o sacerdote pegava 2 pássaros, matava um numa tigela de água corrente e deixou o sangue escorrer na água. Aí ele amarrava um outro num ísopo e uma haste de cedro de 40 centímetros e prendeu no pássaro vivo uma fita de lã vermelha. As asas e o rabo do pássaro são imersos no sangue e na água. Por 7 vezes o sangue foi aspergido na fronte e nos punhos do leproso purificado. A seguir o pássaro vivo foi solto para voar livremente. Eu estou lendo aqui como que era o ritual. Mais tarde o leproso lava suas roupas, raspa os seus cabelos, se banha cuidadosamente e entra na cidade para ficar isolado outros 7 dias. No 8º dia ele voltou ao sacerdote, trazendo 2 cordeiros machos e uma ovelha com manchas. Também trouxe mais ou menos 15 quilos de farinha e 56 centímetros cúbicos de óleo. Eram para uma oferta pela transgressão, uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. O sacerdote pegava o óleo, derramava na palma da mão e o espalhava no chão 7 vezes, com o sangue do cordeiro, tocava o leproso e a sua orelha direita, o polegar direito e no dedão do pé direito. A seguir, o ungia com óleo nesses 3 pontos e derramava o óleo restante sobre a cabeça. Como era cheio de cerimônia, como os leprosos devem ter se sentido religiosos. E na verdade esse ritual representava coisas inclusive muito significativas, unções, purificação pelo sangue, mas tudo isso era morto, sem sentido diante de Jesus. Entendam, os leprosos saíram do toque de Jesus e voltaram para um ritual de formalismo morto e árido, sabe? Mas nunca chegaram a conhecer Jesus. Você pode perguntar, por que Jesus os mandaria de volta para o ritualismo? Porque foi isso que aconteceu. Tem aqui comigo que eu creio que Cristo os enviou, os leprosos, para sacerdote,
na esperança de que ficariam com fome de conhecer a realidade por trás daquele ritual. Água corrente. Ele não disse uma vez será água viva? Derramamento de sangue. Ele não disse que seu sangue seria derramado e seria crucificado? O cordeiro sendo ferido. O que significa isso, gente? Senão a cruz do nosso Deus. Veja, não existia em Israel um sacerdote capaz de dizer aos 9 leprosos o significado dessas cerimônias. Eles faziam tudo isso por rotina, mera rotina. Não, Jesus queria que os leprosos voltassem, tá? Para ele fossem ensinados o significado. Mestre, tem piedade de nós. Quando ele falava mestre, tem piedade de nós, significa comandante, professor, nos ensina, queremos estar aos seus pés. Mas não voltaram. Esses 9 leprosos representam os milhares de almas que hoje se assentam em igrejas, milhares que ficam assistindo vídeo pela internet pura e simplesmente, mas simplesmente não oram a Deus com desejo intenso de um encontro verdadeiro. Desejo intenso, vontade. O que é esse desejo intenso? A minha esposa gosta muito dessa historinha. Diz que um dia uma pessoa perguntou ao mestre o que ele precisava, e o mestre falou para ele: você precisa de um desejo intenso. Mas o que é esse desejo intenso? O mestre não respondia, até que ele foi num lago e entrou naquele lago com o mestre, e o mestre pegou aquele moço pela cabeça e afundou na água, e afundou e segurou. Quando ele não conseguia mais se batendo, ele soltou, aquele moço veio à tona. Isso é desejo intenso, moço. É você querer a Deus como você precisa do ar para respirar, sabe? É você desejar a Deus como o ar que você respira. Isso é desejar o Senhor intensamente. Esses 9 leprosos representavam esses milhares de pessoas. Por que cada geração há um remanescente que corre atrás de Jesus, cheio de paixão e de ações de graça? Por que sempre tem um em 10 que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo, enquanto os outros 90% continuam a rotina? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou? Eu creio que o samaritano voltou correndo para Jesus porque ele não estava preso a formalidade nenhuma. Não havia rituais para samaritano. Ele não teve que desaprender nada, sabe? A gente tem aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E não entendem que religiosidade não lhe leva a nada. O que nos leva à salvação é Cristo. Vejam, os outros 9 haviam sido criados ortodoxos, suas mentes ensinadas desde a infância aos rituais, às cerimônias, ainda estavam presos às suas tradições. Mais uma vez, tendo visto o sistema religioso, o samaritano gritou: não, de jeito nenhum, eu não quero isso. Eu fico imaginando, imaginar não é pecado, que esses samaritanos devem ter experimentado as falsidades que haviam em alguns líderes religiosos. Você acha que não existe isso? Existe até hoje, sabe? Fariseus roubando viúvas e tirando os seus lares, viu o sacerdote subornando, sendo subornado, viu o templo cheio de cambistas, transformando a casa de Deus num covil de ladrões. Queridos, quantas e quantas pessoas ficam achando que existe lugar santo? Esses lugares santos não é mais santo do que o banheiro da minha casa, quando eu dobro o joelho e encontro com Jesus. Não é. Porque Cristo não está restrito a um lugar. Ele é Deus. Quantas e quantas vezes eu fico imaginando que esse leproso que voltou viu rostos caiados, fisionomias falsas, padrões enganadores, e disse: não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu lembro quando eu tinha tudo isso, isso não me valeu de nada, porque a primeiro momento que me viram lepra, me expulsaram. A sociedade se expulsou a mim.
não há misericórdia. Aí algo em seu coração começou a queimar. Olhe para mim, eu estou limpo porque Jesus me curou. A igreja pode esperar, a minha família, a minha carreira podem esperar. Eu vou é para Jesus, e para Jesus não é entrar num templo, e para Jesus não é procurar pura e simplesmente uma religião, uma igreja. E para Jesus é você se encontrar com Ele verdadeiramente, aonde você estiver, sabe? Ele chegou à mesa, conclusão que todos voltaram para Jesus, chegaram. Lá fora não há nada que eu deseje, tudo é vaidade. Eu vou é para Jesus, Ele vai ser a minha realidade. Nem por um minuto pense que o leproso voltou pura e simplesmente para dizer um muito obrigado. Não, ele ficou impregnado pelo desejo de adorar a Jesus. E é esse desejo que tem que estar no nosso coração, desejo de adorar o Senhor Jesus com toda a intensidade, de estar aos pés dele. O ex-leproso samaritano de volta não conseguia parar de gritar: glória, 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 porque ele sabia o que era ser um lixo humano, e hoje está curado diante do seu Salvador. Eu acho que se alguma pessoa adora a Cristo como este homem fez, prostrando-se aos seus pés, gritando a sua gratidão, sem se conter, essa pessoa está resolvida a jamais deixar Jesus. É como se a gente pudesse dizer assim: a quem irei? Só Ele tem palavras de vida eterna. Querido, querida, nós hoje temos a oportunidade de fazermos do mesmo jeito que esse leproso fez, sabe? Hebreus 10, 19 e 22 diz assim: tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Essa palavra intrepidez é maravilhosa. Significa que é com propaganda e sem disfarce, é por inteiro, é com ousadia, é como se dissesse: eu tenho direito pelo sangue de Cristo a entrar na presença de Deus e estar com Ele e Ele comigo. É isso que as pessoas não entendem, que nós temos esse direito. Nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de apóstolo, nós precisamos de bispo, nós não precisamos de ninguém. O véu foi rasgado, você tem livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, a hora que você quiser. Eu acho que você acredita nisso. Você deseja entrar e se encontrar com o Senhor, sabe? Hebreus 9, 12 e 14 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, portando o seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Queridos, depois esse leproso se acercou de Jesus, a segunda vez, a Escritura diz que Jesus o salvou, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Dessa vez Jesus lhe deu mais do que purificação. Ele salvou sua mente, Ele salvou seu corpo, seu espírito, e isso que Deus está dando a todos que se aproximam dEle. Quantas e quantas pessoas ficam perdidas, e o Senhor vem e está pronto. Eu já vou concluir. Eu gosto de pensar que esse único leproso, que se prostrou aos pés de Cristo, um dia ele voltou à sua cidade natal, e teve uma reunião com aqueles 9 outros leprosos. Os 9 provavelmente ficaram falando sobre os problemas que enfrentaram quando voltaram, sabe?
Problemas do tipo assim: olha, a minha mulher tinha casado de novo, os meus filhos já não me conheciam, os meus amigos eu me perdi, as pessoas já não me tratam do jeito que tratavam, porque ainda existe um resquício de receio, sabe? Os 9 provavelmente ficaram falando sobre os problemas que enfrentaram. Todos se viram para o leproso, naquele momento, nesse bate-papo, e talvez perguntam: como foi com você? Você lembra do Galileu? Aquele tal de Jesus? O que aconteceu com ele, você sabe? Naquele momento eu acho que esse leproso irrompe num sorriso, e daí ele disse: eu tive com ele ontem mesmo, sabe? Eu estou seguindo ele, eu sou um discípulo dele. Eu quero estar de manhã com ele, eu quero estar de tarde com ele, eu quero estar de noite com ele, eu quero estar de madrugada com ele. E acredite em mim, eu não tive problema nenhum de ajustamento. Não me incomoda que a minha família me rejeite, ou que os meus amigos me abandonem. Sabe por quê? Porque o que importa é que Jesus me aceitou. Irmãos, saibam disso, eu ando com Deus, Ele fala comigo, Ele me ensina. Agora sou um, sei lá, pensa comigo, consertador de tenda, um carpinteiro, mas a minha atividade mais gratificante é louvar ao meu Senhor. Talvez ele, nesse bate-papo, ele até tenha convidado os 9 a irem ver Jesus, mas provavelmente eles recusaram. Sinto muito, estudamos a lei 3 noites por semana, isso tem tomado muito tempo nosso. Agora estamos envolvidos numa grande discussão de como vai ser a volta do Messias. Talvez já estavam achando que estavam procurando o Messias, mas já o tinham deixado, viram de longe. É assim, o ex-leproso samaritano volta para Jesus cantando como nós cantamos aqui hoje: eis-me aqui outra vez, diante de ti eu abro o meu coração, sabe? E é isso que eu queria convidar você a ficar de pé. Eu vou orar e nós vamos cantar junto essa canção, sabe? Sabe, hoje é dia de a gente se derramar e dizer: eu te amo. Se derramar e dizer: precioso, dizer que sou grato, formoso. Meu querido, minha querida, você que me ouve aí na tua casa, temos não só uma porta aberta, mas um Pai amoroso que diz: venha, você está limpo, venha a Cristo, aleluia. Pai, recebe a nossa adoração em gratidão, recebe a nossa adoração em gratidão, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Meu
espero que o louvor, a palavra tenha falado ao teu coração, as orações. Você que me ouve em tua casa, pela mídia social, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Proclame o Evangelho de Jesus. Que aonde vocês vão hoje, aonde vocês colocarem a planta dos pés, todos vocês sejam reconhecidos como filho de Deus Altíssimo. Não se afastem de Cristo. Cheguem bem pertinho dele, se derramem aos pés do Cristo Todo-Poderoso. Entendam que ele é mais importante que qualquer outra coisa na vida de vocês. Continue orando pelas autoridades do nosso país. Ore por nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês e todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Vão em paz. Deus abençoe vocês.